Esse vídeo ele vai ser uma pequena reflexão sobre essa busca apressada rumo à sapatilha de ponta. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Ju Duarte. Vamos lá, essa reflexão já aconteceu aqui no perfil, tá? Em outros momentos. Já fiz outros vídeos falando sobre o processo de aprendizagem, o quanto que é importante a gente passar pelas etapas do processo e não pular etapas, e seguir o passo a passo, né? Não adianta a gente querer pular etapas e achar que o básico é muito básico e eu já sei. Já tive outros vídeos falando sobre essa temática, eu vou deixar aqui embaixo para complementar. Mas eu queria trazer esse assunto novamente de uma forma repaginada, afinal, esses outros vídeos já são um pouco mais antigos, né? E essa ideia surgiu no meu último ensaio. Daqui 3 semanas mais ou menos, eu vou participar de um festival. E a coreografia que eu estou ensaiando para levar é uma coreografia na meia ponta. E para quem já está no balé há mais tempo, para quem dança com a sapatilha de ponta, faz muitas coisas na ponta há algum tempo, é muito fácil associar que, a meia ponta é mais fácil. Eu tô na meia ponta, então tá tranquilo. É muito natural, esse pensamento ele vem com muita frequência, inclusive, né? Só que o que aconteceu, a coreografia, essa que eu estou ensaiando, ela não é uma coreografia simples. É uma coreografia que eu digo até desafiadora, com movimentos que exigem bastante do equilíbrio e ao mesmo tempo da movimentação de tronco e de braços. Enfim, das 4 vezes que eu passei, tiveram 2 que foram muito ruins, assim, que eu tava caindo das pernas, né? Que os movimentos não foram legais, a coreografia como um todo não fluiu muito bem, né? E aí no final do ensaio eu comentei assim, eu falei, a gente logo associa que a meia ponta é mais fácil. Tá na meia ponta vai ser tranquilo, vai ser de boa. E não, né? Nem sempre. E aí tive uma pequena conversa sobre esse assunto e eu queria trazer aqui, né, um pouco dessa reflexão. Não é de hoje que eu tenho percebido, principalmente nas bailarinas adultas, tá? Uma pressa excessiva. Eu nem sei se essas duas palavras podem estar juntas, uma pressa excessiva. Talvez fica meio redundante, né? Mas assim, uma pressa, uma afobação com uma sapatilha de ponta, que é natural, que é completamente compreensível, porque eu lembro de quando eu fiz essa transição. Eu lembro de quando a minha professora chegou para minha mãe, porque eu era criança na época, e ela chegou para minha mãe e falou: Olha, eu queria começar a fazer algumas coisas com a sapatilha de ponto com a Juliana. Então, eu vou pedir para você comprar uma sapatilha de ponto, papapá, papapá, e aquele papo todo, né? Fazer os exames, eu passei no ortopedista antes, enfim. Só que eu vejo que hoje, no balé adulto, isso tem sido algo que tem tido uma certa pressa. E essa pressa está fazendo com que muitas bailarinas tenham pulado processos e pulado etapas no caminho. É mais ou menos assim, como se eu só vou ser bailarina de verdade no momento que eu estiver na sapatilha de ponta, no momento que eu puder dançar com nas pontas. Que, de novo, é justo, é plausível, porque é um trabalho muito bonito, porque a sapatilha de ponta é uma característica muito forte dentro do balé, né? Qualquer pessoa que você perguntar na rua, mostrar uma foto de uma bailarina na ponta dos pés, e falar, nossa, ela sobe na ponta do pé, ela é bailarina. Tem uma associação muito forte, né? Só que essa busca só é válida quando a gente consegue passar por todos os processos. E o que eu quero dizer com isso? Eu não quero ser muito prolixa, mas consegue entender que para a gente conquistar uma certa técnica, um certo nível que te permita começar a usar a sapatilha de ponta, você precisa ter uma base técnica antes. E se essa base não tá firme, não tá sólida, não tá bem construída, na meia ponta, você não vai conseguir fazer as coisas na ponta. E aqui que vem um ponto. Porque quando a gente pula etapas, fica muito difícil voltar quando está lá na frente. Em termos práticos, se você é uma pessoa que quer a todo custo e só acha que vai se sentir bailarina o suficiente quando pegar a sua sapatilha de ponta e ignora tudo que está acontecendo, todos os passos e todas as posições e tudo que vem antes da sapatilha de ponta, muito provavelmente você vai começar a sapatilha de ponta, não vai conseguir fazer os movimentos básicos da sapatilha de ponta
e vai se sentir completamente frustrada, porque você alcançou aquele material, aquele equipamento que é a sapatilha de ponta, mas você não consegue usar da forma ideal. Você não consegue se sentir bem usando e executando os passos com a sapatilha de ponta. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui. E é por isso que tem tanta gente que começa a sapatilha de ponta dentro de pouquíssimo tempo, justamente por não conseguir fazer as coisas, não conseguir fazer os movimentos, os passos, acaba simplesmente desistindo do balé, falando, ah, o balé não é pra mim, eu não nasci pra isso, e coisas nesse sentido. E muitas vezes desistindo de um sonho antigo, desistindo de um sonho de criança. Não é que o balé não foi feito pra você, é que você pulou etapas. E se você tivesse seguido todo o passo a passo, tudo como manda o figurino, você não ia se sentir assim. Você teria as dificuldades que são claramente, como que eu posso dizer? Não, não é perceptíveis, mas assim, é óbvio que você vai ter as dificuldades no momento que você coloca sapatilha de ponta, porque no momento você estava na meia ponta, com um certo atrito, com uma certa distribuição de peso do seu corpo nos pés, e de repente você tem ali centímetros. O peso do seu corpo todo está apoiado em centímetros ali na sua ponta do pé. Tudo muda, o seu eixo muda, os seus alinhamentos mudam, tudo muda, é normal. Mas não conseguir subir na ponta, não conseguir fazer os movimentos básicos, a partir de um certo momento, isso não é normal. E grande parte dos casos que eu vi de meninas que tinham muita dificuldade nas pontas, a hora que ia investigar é justamente porque a pessoa não passou pelo processo. Ela simplesmente achou que poderia ignorar, sabe, seria algo irrelevante nesse processo. Só que não. Sabe uma coisa que eu costumo associar? Uma analogia que eu costumo fazer, que é assim, eu sempre falo que você conquista a sapatilha de ponta, né? Assim como nas artes marciais, por exemplo, né, que você conquista a faixa branca, você conquista a faixa azul, a faixa preta, por exemplo, porque você precisa se dedicar para conquistar aquela faixa. No balé, é isso. Você conquista a sapatilha de ponta. Só que dentro desse processo de conquista, ele começa no primeiro dia, na sua primeira aula, no seu primeiro movimento, no seu primeiro play. Ali já é o início do seu processo de conquista da sapatilha de ponta. E eu sei que muitas vezes o balé, no começo principalmente, ele é chato, porque você repete muitas vezes certos movimentos, certas posições, só que, deixa eu te contar uma coisa, você vai repetir isso pro resto da sua vida. É, você vai repetir, você vai fazer plié pro resto da sua vida, você vai fazer Batman Tandi pro resto da sua vida, você vai fazer Batman GT pro resto da sua vida. A única coisa que vai mudar é como que aquele movimento está inserido numa sequência de movimentos. Como que aquele movimento se torna um pouco mais complexo. É só isso, mas o movimento, a base é a mesma. E quando a gente fala da sapatilha de ponta, a mesma coisa. Um elevê na meia ponta é o mesmo elevê da sapatilha de ponta. A única coisa que vai mudar é que em vez de subir aqui no metatarso, eu vou subir na ponta dos dedos. Eu vou ter um apoio diferente, eu vou ter um eixo diferente, mas a base é a mesma. Então, a partir do momento que você levar em consideração que toda a aula vai contar no seu processo de conquista da sapatilha de ponta, você pode ter certeza que tudo vai mudar. Você pode ter certeza que se você se dedicar hoje, se você é uma bailarina iniciante que está nas suas primeiras aulas, nos seus primeiros meses de aula de balé, você pode ter certeza que o que você está fazendo agora vai ser muito importante lá na frente, quando você conquistar a sua sapatilha de ponta. E muito do que eu estou falando aqui pode ser que nem faça sentido para você agora, mas me escuta, vai fazer diferença. Então eu sei que dá uma ansiedade. Eu sei que às vezes é difícil a gente nem ter o prazo, não ter o prazo para alguma coisa. Ai, quando que eu vou poder subir na sapatilha de ponta? Às vezes não dá para saber. Pode ser em um ano, pode ser em dois, pode ser em três. Muitas vezes eu vou falar agora como professora. Muitas vezes a gente nem gosta de dar esse prazo para o aluno porque tanta coisa pode acontecer no meio do caminho, pode ser que consiga antes, pode ser que consiga depois do prazo, e aí fica aquela expectativa.
Mas de uma coisa é certa, se você se dedicar durante o seu processo, você vai conseguir colher ótimos frutos e vai conseguir usufruir de verdade quando conquistar a sapatilha de ponta. Apesar das dificuldades, você vai ter mais segurança e mais qualidade técnica, porque você deu importância à sua base. Então, para fechar esse vídeo, desencana um pouco, tá? Desencana um pouco, porque o balé não é só sapatilha de ponta. O balé não é somente girar 3, 4, 5 piruetas. O balé não é só ter pernas extremamente altas e ser uma pessoa extremamente flexível. A gente está num nível muito além disso. E quando você entender o que eu tô te falando agora, eu demorei demais para entender, tá? Quando você entender isso, o jogo vai mudar. A forma que você vai olhar o balé e olhar você mesma como bailarina vai mudar completamente. Então, se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, deixa eu saber. Me manda, coloca aqui um comentário, alguma coisa, o que que você achou. Esse é um vídeo que para algumas pessoas faça sentido nenhum, mas eu tenho certeza que para outras vai fazer todo sentido. E para a gente continuar falando sobre esse assunto de progressão, de evolução e desenvolvimento do balé, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui falando sobre esse tema para a gente continuar esse papo, beleza? A gente se vê.